Sejam muito bem-vindos a esta sessão do nosso ciclo de conferências globais e em especial sobre as conferências dedicadas ao mundo em Portugal em 2022, que são coordenadas pelo nosso investigador, Dr. Carlos Leone. Hoje o tema desta sessão é um tema muito momentoso, de grande atualidade, e que vai ter duas partes. A primeira parte é a reapresentação da segunda edição do livro Holodomor, que é um tema pouco conhecido, mas muito marcante da história da Ucrânia, nos anos 30 do século passado. Foi a grande fome da Ucrânia perpetrada politicamente, e que importa recordar esse acontecimento de trás, esse hecatombe no contexto atual, e que vai ser apresentado, portanto, na primeira parte desta sessão. E depois, na segunda parte, tratar-se-á pelos especialistas convidados do tema das migrações e dos refugiados, tendo por referência o drama que está a viver no contexto da guerra da Ucrânia, mas integrando este tema no contexto global mais abrangente. Portanto, sejam bem-vindos, que estão aqui presentes no Salão Nobre da Universidade Aberta e que nos acompanham via telemática, agradecendo vivamente os estimados convidados, conferencistas especialistas desta sessão, e agradecendo ao Dr. Carlos Leone, portanto, a organização deste evento, desta tarde, passando de imediato a palavra para coordenar a sessão. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Eduardo Freire. A minha tarefa tentará ser o mais breve possível, até porque o nosso primeiro orador esta tarde dispensa apresentações, dados todos os casos públicos ou a sua presença no espaço público português e as suas atuais funções como Presidente da Comissão do Pai. Sou o Madeira Martins, quero fazer o favor. Bem-vindo. Muito obrigado. Antes de mais, agradecer ao Sr. Professor José Eduardo Franco o convite para aqui estar. Saudar, naturalmente, todos os consultores do Ucrânia, cá. E saudação muito especial, é muito boa partilhar consigo esta mesa e também o professor Carlos Leone, que tem sido um evento, para mim, da maior utilidade relativamente à reflexão e ao diálogo sobre os temas da cultura, da criação cultural, dos direitos fundamentais. Nós estamos aqui hoje a falar exatamente de um livro que foi premonitório, porque recordar o drama que ocorreu em Holodomor nos anos de 1932 e 33, uma desconhecida tragédia relativamente a um país que infelizmente conhecemos mal e agora estamos a conhecer melhor por razões dramáticas, o que de algum modo não pode fazer esquecer o seguinte. Eu começo por recordar que o drama de Holodomor é um drama de direitos humanos, é um drama de uma tremenda fome que teve lugar em resultado de um conflito ancestral que não pode fazer esquecer que a Ucrânia é parte daquilo que podemos dizer a origem da civilização russa no contexto europeu. É preciso dizer-nos isto. Quando eu, tantas vezes, eu conheço a Ucrânia, onde estive em 3 missões do Conselho da Europa, e a Ucrânia é um país onde se sente
a raiz, onde se sente a origem do diálogo, do rico diálogo europeu. É por isso que, quando nos últimos dias, com preocupação e surpresa, vejo confusão relativamente àquilo que significa a cultura ucraniana no contexto europeu, eu costumo esclarecer dizendo, em primeiro lugar, a Ucrânia na Europa Oriental, um ponto onde se nota a ligação estreita entre os povos eslavos, os povos nórdicos e os povos do centro da Europa. Tudo isto nós encontramos. É a puzzle que nós encontramos na Ucrânia. A Rússia de Kiev, tantas vezes desconhecida, representa, afinal, uma articulação entre 13 tribos eslavas que escolhem livremente um príncipe de origem nórdica para os dirigir e para assegurar a sua independência e a sua autonomia. A expressão russo significa, afinal, ruivo, a tradução é ruivo, e tem a ver justamente com esse príncipe nórdico, exatamente, esse príncipe nórdico que foi escolhido livremente pelas 13 tribos eslavas que criaram assim a Rússia de Kiev. Este aspecto é particularmente importante, uma vez que a origem da civilização russa está aqui. Designadamente na relação estabelecida com o Império Romano do Oriente, designadamente com Constantinopla e com Bizâncio. Daí a importância do nascimento da Igreja Ortodoxa Russa. E a origem da Igreja Ortodoxa Russa está justamente na cidade de Kiev. Há dias tive a oportunidade de recordar que os bens classificados como bens da humanidade pela Unesco que se encontram na Ucrânia são dos mais antigos templos cristãos da Europa. Se nós pensarmos na igreja da Hagia Sofia, de Santa Sofia de Kiev, e eu vivo com o coração nas mãos ao pensar que qualquer desvio de um míssil pode afetar esse bem, que é, com a igreja de Santa Sofia de Istambul, uma das pérolas da civilização europeia. Da civilização europeia. Nós não estamos a falar de outra realidade que não nos diga diretamente respeito. É por isso que é importante salientarmos igualmente a nossa relação com os povos eslavos, com a ligação entre os povos eslavos e os outros povos do centro da Europa. A Ucrânia é um país soberano. No âmbito do direito internacional, é, além do mais, país fundador das Nações Unidas. Em 1945, é um dos países fundadores das Nações Unidas, ao lado da então União Soviética e da República Soviética da Bielorrússia. Os três Estados são fundadores das Nações Unidas. E é por isso que o cumprimento da Carta das Nações Unidas, o respeito das fronteiras, nós não estamos a assistir a uma situação de teimosia relativamente às fronteiras, não. Estamos a falar de um princípio-chave das Nações Unidas, que é a estabilidade de fronteiras. Eu recordo que nos Balcãs houve que tomar decisões na Assembleia Geral das Nações Unidas para reconhecer as novas fronteiras e os novos países.
O mesmo relativamente à República da Eslováquia, que se separou da Chequia ou da República Checa. Todas essas fronteiras foram reconhecidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E as alterações também. Não refiro já à situação africana, da Somália do Norte e da Somália do Sul, em que também esse reconhecimento ocorreu. Mesmo o Sudão do Norte e o Sudão do Sul, peço desculpa, o Sudão do Norte e o Sudão do Sul, também essas circunstâncias, de facto, também ocorreram. Portanto, eu gostava de, em primeiro lugar, chamar a atenção para o facto de esta obra, que agora se reedita, é uma obra que merece ser lida com especial atenção. E especial atenção num contexto que é justamente o do reconhecimento do direito internacional, e falar do direito internacional é falar do reconhecimento dos direitos fundamentais das pessoas, dos cidadãos, e o respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E ao falar de refugiados, ao falar de hospitalidade relativamente aos refugiados, nós estamos a falar de um direito fundamental. E um direito fundamental que tem a ver com as pessoas. Permito-me, por isso, salientar três aspectos muito breves, três notas muito brevíssimas, que é só indicar. Primeiro, os direitos individuais das pessoas, dos cidadãos. E, naturalmente, que o outro é a outra metade de nós. E, portanto, o reconhecimento da cidadania pressupõe também o acolhimento e o respeito relativamente aos refugiados. De modo a que a palavra hospitalidade, com expressão no reconhecimento dos direitos fundamentais, não se torne o outro termo que tem a mesma origem, mas significado antagónico. Hostilidade. Hospitalidade. Hostilidade significam, naturalmente, duas faces da mesma moeda, para que nós reconheçamos o primeiro elemento. O segundo elemento tem a ver, como há pouco vos dizia, do respeito das normas do direito internacional. Hoje, todas as soberanias dos Estados-membros das Nações Unidas são limitadas na sua soberania e nos seus direitos. A ideia de soberania, aquela velha ideia de soberania do Jean Baudin, há muito que está superada. Designadamente, a Carta das Nações Unidas limitou drasticamente o direito de fazer a guerra e a paz. O direito de fazer a guerra e a paz está limitado. A soberania moderna, a soberania reconhecida no âmbito da Carta das Nações Unidas, é uma soberania limitada. Não é uma soberania ilimitada. Este é o aspecto que... o segundo aspecto, cidadania individual. Depois, o reconhecimento do direito à soberania dos povos. A soberania que nós encontramos nos textos constitucionais como a soberania popular. A soberania do povo. É a soberania do povo, não como realidade inorgânica, digamos assim, mas como realidade que parte dos cidadãos. O terceiro aspecto, eu há semanas falei um pouco sobre este assunto, uma vez que, como sabem, no Conselho da Europa eu coordenei a Convenção de Faro, que é a Convenção sobre o Valor do Património Cultural na Sociedade Contemporânea, e falar do reconhecimento dos direitos ligados ao património cultural, e ao património cultural nós estamos a falar de direitos não de pedras mortas, mas direitos de pedras vivas. Nós estamos a falar de direitos que têm a ver com a memória das pessoas. E nós não podemos falar de uma sociedade
democrática, livre, se nós não reconhecermos o direito à memória. Recordo que um grande filósofo, um grande pensador, que em 1945, em maio de 1945, estava num dos campos de concentração e, quando saiu do campo de concentração, ele disse: é fundamental preservar o direito à lembrança e o direito ao esquecimento. Lembrar para que não voltem a acontecer circunstâncias que infelizmente somos testemunhas e são contemporâneas. Os crimes contra a humanidade, o genocídio, a morte sistemática de civis, o ataque a hospitais ou a escolas. Tudo isto significa, afinal, o ataque a pessoas, o ataque aos direitos individuais, o ataque à singularidade. E, portanto, ao preservarmos o património cultural, num sentido amplo, património cultural material, património cultural imaterial, património natural, património paisagístico, todo esse património digital, porque não, criação contemporânea, tudo isso tem a ver com a memória. Essa ideia que José Flavan, a ele o refiro, dizia: capacidade de lembrar, para que o desrespeito dos direitos não se repita, capacidade de esquecer. E aqui esquecer é apenas para garantir que à violência não se responda com a violência, que à intolerância nós não respondamos com intolerância relativamente às pessoas. Sim, a intolerância relativamente às ideias que são desumanas, certamente, mas não a intolerância relativamente às pessoas. E esta ideia é fundamental, uma vez que nós não podemos esquecer que o ressentimento não pode ser a resposta. A resposta é a cultura da paz. E não há cultura da paz sem reconhecimento dos direitos fundamentais e sem reconhecimento da dignidade humana. Essa é, naturalmente, a questão fundamental. Esta obra é um conjunto de testemunhos, é um conjunto de elementos. Já ouvi nos últimos dias que a história em torno de Holodomor era uma história fictícia. Não, meus queridos amigos, não é uma história fictícia, é uma história real. É uma história real, demonstrada. E esta obra, por isso, é muito atual que seja relida, que seja reeditada, para que não voltemos a ouvir essa ideia de que Holodomor não existiu. Holodomor existiu. Holodomor existiu e o povo mártir da Ucrânia deu vítima. Duas notas finais só para perguntar-me a todos, mas então como é que foi possível? A Rússia de Kiev perdeu o peso e a importância que teve, sim, pela invasão mongol. A invasão mongol e a ocupação mongol do território onde se encontrava a Rússia de Kiev obrigou desigradamente os dignitários da Igreja Ortodoxa Russa a irem para Moscovo. Moscovo foi fundada por aqueles que tiveram que sair da Rússia de Kiev em virtude da ocupação longa dos mongóis, muitas vezes erradamente designados como tártaros. Recordo-nos que os tártaros e os mongóis não são a mesma coisa. Os tártaros são povos turcos, os mongóis são povos asiáticos. Os mongóis, têm os olhos rasgados e, naturalmente, as características próprias da Ásia. Pelo contrário, falando dos tatares ou dos tártaros, cuja capital é Kazan, a República do Tataristão,
é justamente... Por que razão é que há esta confusão? O Marco Polo confunde os tártaros e os mongóis no seu célebre livro. Porquê? Porque os exércitos mongóis eram antecedidos pelas tropas avançadas que eram constituídas justamente pelos tártaros, extremamente valentes, extremamente móveis, e é por isso daí a confusão, porque quando havia as ocupações por parte dos mongóis, os primeiros povos que eram vistos eram justamente povos europeus, de reis turca, que eram justamente os tártaros. Portanto, não há confusão, há sim uma articulação. Devo também explicar que Kiev não foi ocupada no tempo de Gengis Khan. Não. Foi imediatamente depois. Já foi o filho de Gengis Khan que ocupou. Bom, esta história é complexa, como percebem, e eu gostaria só de agradecer a todos, designadamente o grande empenhamento, e permitam-me que recorde o professor José Eduardo Franco e todos quantos aqui me acompanham nesta mesa, uma vez que ler esta obra, eu não vou naturalmente repetir o que aqui escrevi no prefácio, subscrevê-lo linha por linha, onde lá está. Apenas dizer que é uma questão atual. São os nossos irmãos ucranianos. São os direitos fundamentais na tripla expressão que vos referi. Direitos individuais, direitos do povo e, simultaneamente, direitos à memória. Direitos à sua própria memória e à força da sua memória. Muito obrigado. Vou passar a palavra de intervenção feita remotamente pela nossa colega Beata Cheszynska, da Associação dos Filhos e Jaroslavos, e vou agora passar a palavra. Beata. Muito obrigada, muito boa tarde, saúdo a todos presentes e em estas circunstâncias tão trágicas, queria falar de uma iniciativa do ano 2012 que tinha muito a ver com a campanha A Ucrânia Lembra-se, o Mundo Reconhece, que foi iniciada na Ucrânia dentro dos eventos do ano 2008. Foi o aniversário do Holodomor e esse tempo pensava-se muito sobre o reconhecimento desta tragédia ucraniana também fora do país, porque as associações de diáspora ucraniana no mundo e o povo ucraniano juntava-se em torno do Holodomor e foi grande investimento e uma abrangente atividade. E neste momento uma expressão artística que foi também reconhecida como símbolo da tragédia, foi a abertura do Memorial das Vítimas do Holodomor em Kiev. Obviamente no livro de que falamos há bastante fotos e aproximações a este memorial em Kiev e à volta destas imagens começou uma campanha muito abrangente que chegou a Portugal e cumpriu o seu papel, trouxe grandes frutos e interesse nas sociedades também portuguesas, internacionais e incluindo o mundo acadêmico.
muito produtiva a comunidade ucraniana e também empreendedora em Portugal. Inspirou várias iniciativas em colaboração com a Embaixada da Ucrânia em Portugal e de vários modos homenageava a memória deste Holocausto, tão pouco conhecido em Portugal. E o evento de maior referência foi a quinzena histórica e cultural da Ucrânia, organizada na Universidade de Lisboa em abril de 2009. A reitoria da Universidade de Lisboa estava muito interessada em colaborar com as entidades ucranianas em Portugal para aproximar este tema ao povo e às comunidades acadêmicas de Portugal. E nesta linha, duas instituições do mundo acadêmico em Portugal entraram mais fortemente na colaboração. A Associação Internacional de Estudos Iberoslavos, COMPARES, e o CLEPUL, Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Ambas instituições começaram a fomentar o interesse pelos trágicos acontecimentos dos anos 1932 e 1933 na Ucrânia. Teníamos em vista uma homenagem justa a estes milhões de mortes esquecidas, marcando também uma página na história. Queríamos proponer várias abordagens, aproximar nas diferentes perspectivas o tema no mundo do ano 2012, que obviamente cambió. Por este motivo, teníamos un conjunto de vários autores que entraram no debate, historiadores, jornalistas, artistas, e o livro foi titulado Holodomor, a desconhecida tragédia ucraniana. Desconhecida e cada vez mais conhecida de acordo com nossa atividade. O livro pretendia proporcionar ao leitor português uma visão muito abrangente e interdisciplinar dos actos de reconhecimento, da análise histórica e sociológica do Holodomor, mas também do complexo processo da sua entrada na consciência comum, através da ampla difusão jornalística, artística e cultural. O livro apresenta o material interdisciplinar em 5 partes. Primeira, aproximações históricas, apreciações jurídicas, aproximações históricas e apreciações jurídicas. Tem aqui o texto O Holodomor como genocídio, uma avaliação jurídica. E esse tema de genocídio naquele tempo era processo de reconhecimento, porque na Assembleia da Europa não se usava a palavra genocídio, mas se condenava, obviamente, e se condenava os responsáveis e se mostrava grande reconhecimento para o povo ucraniano. Então, no livro se falava também da terminologia que se usa à volta do genocídio.
do Holodomor, specialmente focando no termino do genocídio. Esta parte intitulada Aproximações históricas contém 7 artigos com várias e exaustivas abordagens do tema. A trajetória econômica da URSS e a grande fome da Ucrânia, da autoria de Antônio Ramos dos Santos, da Universidade de Lisboa, a grande fome na Ucrânia, por Carlos Gaspar, do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, Espectros da História, os outros 6 milhões, o Holodomor, o Holocausto Ucraniano, por José Luís Andrade, da Sociedade Histórica da Independência de Portugal. O artigo seguinte, preparado por Luís de Matos Ribeiro, da Compares e do Clepul 5, foi intitulado Holodomor, o Império da Fome. Também nesta parte entrou o estudo Holodomor, Relações Internacionais e Interesse Nacional, por Rui Miguel Ribeiro, da Universidade Fernando Pessoa, e o artigo A Morte Sem Voz, de Enrique Vaz Duarte. Falando deste autor, este artigo também propôs uma aproximação do tema no campo das artes visuais. E esta parte conclui como texto Holodomor, História e Justiça, por António Rosa Mendes, da Universidade do Algarve. Na segunda parte, que intitulamos Impressões da Imprensa, apresentava-se 3 vertentes. A primeira dedicava-se à revisão de várias intervenções sobre o assunto nos meios de comunicação portugueses, sejam estes jornais ou revistas. E aqui temos A Grande Fome, artigo de Luciano Amaral, da Universidade Nova de Lisboa, e Holodomor, por Nuno Rogério, da Associação Portuguesa de Ciência Política, Instituto de Ciências Sociais. A segunda subsecção desta parte reunia aproximações à atividade da comunidade ucraniana em Portugal relativamente ao Holodomor, incluindo as iniciativas da Embaixada da Ucrânia em Lisboa, dedicada à memória e reconhecimento do Holodomor na cultura portuguesa. Nesta secção, os leitores encontraram os textos, os ucranianos pedem o reconhecimento da Grande Fome, por Maria Dec, ex-presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal, Spilka, a comunidade ucraniana em Portugal e o Holodomor, dever de memória, de Pavlo Sadoka, presidente da Associação naquela altura dos Ucranianos em Portugal, da Associação Spilka, uma reflexão de Rostisław Tronenko, ex-embaixador da Ucrânia em Portugal. E esta reflexão tratava o assunto do Holodomor no contexto da atividade ucraniana em Portugal. Por fim, também temos uma curta análise do assunto preparada pelo embaixador da Ucrânia em Portugal, Oleksandr Nikonenko, Holodomor na Ucrânia, a face da catástrofe. Na terceira vertente, a parte Impressões da Imprensa propunha a visão do tópico a partir da Rússia, preparada por José Miliazes, e este tema de Rússia foi, na altura, bastante difícil para coordenadores. Penso que o meu colega professor José Eduardo Franco confirmaria,
que nós fizemos tudo para invitar também a Rússia para dar sua opinião, uma revisão, nada. Não tínhamos nenhuma confirmação, nenhuma colaboração por parte da Rússia. E hoje em dia se explica também este silêncio, sim? Esta falta da humildade e necessidade de entrar num diálogo com outros, todos outros, imaginamos. A parte seguinte do livro colocava a problemática do Holodomor no contexto da linguagem estética, em vista de possíveis limitações. Falava-se de mais descrições dirigindo-se ao leitor português. E estas visões artísticas abre o artigo de Rui Bebiano, da Universidade de Coimbra, do Centro de Estudos Sociais, e apresentava uma leitura de obras literárias produzidas no regime responsável pela tragédia do Holodomor, uma abordagem literária dos relatos, por parte da literatura de ficção e pela literatura de facto. Aqui havia também o Cativeiro constrói a ideia da redenção na literatura de Goa. Seguiam-se as conceptualizações plásticas elaboradas por artistas portugueses, Manuel Valente Alves, Tiago Pimentel, Enrique Vaz Duarte e Francisco Providencia. E isto foi todo em honra e memória das vítimas do Holodomor. Na parte última se falava de várias declarações e tentávamos proponer, possibilitar ao leitor português a visão de vários textos que em Portugal foram emitidos pelas diversas instituições acerca do Holodomor. E esta lista no livro foi completada pelos colaboradores Luís de Matos Ribeiro, da Compara Chiclepol, e Ana Prokopyshyn, também da Compara Chiclepol. E isto foi uma fonte de referências dos actos por várias entidades. E foi organizado, preparado de acordo com várias instituições, organizações nacionais, dirigentes políticos. Tudo isto também informava sobre o aniversário e todas as atividades acerca do aniversário do Holodomor a partir do ano 2008, na Ucrânia e mundialmente, e que é uma ponte para hoje. Nós já na altura sabíamos que este é assunto muito importante, que é essencial para a memória histórica e nacional da Ucrânia, mas também da Europa e do mundo. E sabíamos que o assunto é processual, porque o diálogo tem que continuar. É tema aberto, ainda se pode abordar de várias perspectivas. E por isto deixamos a possibilidade de completar a lista dos actos, dos artigos na página da Duplepol e da Compares, e esperamos que se a edição tenha
possibilidades de reedição do livro tenha possibilidades de realmente se realizar, teníamos novas fontes para trabalhar. E, obviamente, que estas novas aproximações, hoje, na altura da guerra, quando pensamos muito, procurando a resposta sobre a atitude da Rússia, do presidente Putin, da tragédia, e também esta palavra que não foi usada na Europa em relação com o Holodomor. Agora, praticamente, do mundo inteiro, nos acontecimentos trágicos da guerra, surge genocídio sobre a guerra agora na Ucrânia. Por isso, há uma grande necessidade de repensar a história do nosso ponto de vista, do nosso ponto de aproximação, situados num momento em choque praticamente, pensando na história que foi e na história que se está escrevendo na nossa parte da Europa, na Ucrânia, na Polônia, nos outros países que respondem às ondas das migrações, estas novas migrações. E, para acabar, queria dizer que estamos muito, praticamente deprimidos, como os académicos que estavam preparados para abrir uma fase. Na altura de preparar este livro, pensávamos que na Europa as migrações, as ondas de migrações, as fontes cambiaram, que estamos frente a uma Europa onde os povos chegariam para procurar novo diálogo, oportunidades turísticas e várias opções de colaboração. Nunca pensávamos que estaríamos em frente de uma nova, trágica opção, outra vez na Europa, migrações dos povos, da gente que está procurando refúgio porque nas suas terras há guerra trágica e sem piedade. Muito obrigada e queria sublinhar que, na minha opinião, é muito importante reeditar este livro da nossa perspectiva. Muito obrigada. Muito obrigado, Beata. Estamos, neste momento, a encerrar esta reapresentação desta obra, que se encontra disponível para a aquisição dos interessados, conforme consta, podem ver neste momento. O programa que nós tínhamos previsto vai continuar, embora de uma forma diferente da esperada, porque acabo de ter conhecimento que uma das participantes desta sessão não vai poder juntar-se. Antes de passar a palavra ao Sr. Cônsul da Ucrânia, eu, como moderador, devo dar uma explicação a quem nos costuma acompanhar, porque a lógica destas mesas redondas foi pensada como uma de abordar temas de relevância internacional que não estão na agenda. Ora, um encontro sobre uma mesa redonda sobre refugiados e migração corresponderia a essa lógica, pois foi um tema que, com a pandemia, ficou em suspenso da agenda do debate público e do debate internacional. Fomos, no entanto, completamente ultrapassados pelos acontecimentos, é forçoso reconhecer, e
a sábia orientação do professor José Eduardo Franco permitiu, com a reapresentação desta obra, dar um contexto histórico, dar um enquadramento histórico que acabamos de ter e que corresponde ao objetivo dessas mesas redondas de trazer para o debate público aspectos que geralmente são silenciados. Vamos, a partir de agora, e com a intervenção do Dr. Eduardo Norte Santos Silva, que além de jurista, é doutorado em Relações Internacionais e autor de várias obras, uma das quais também é disponível aqui para os leitores, é consul honorário da Ucrânia em Portugal. A apresentação que nos traz é fundamental para este debate, pois apresenta, enquadra o estatuto propriamente jurídico das migrações e desse modo, fornece um enquadramento teórico para toda a discussão, que hoje, infelizmente, é particularmente pertinente, da questão dos refugiados, das migrações, dos deslocados de guerra, de todo um léxico jurídico que muitas vezes é usado de forma demasiado apressada, de forma demasiado precipitada. Para não me alongar mais com esse papel do moderador, cedo imediato a palavra ao Sr. Pedro. Pois, devo confessar o meu prazer em estar aqui convosco, na sequência do amável convite desta prestigiada casa, a quem cordialmente cumprimento, para brevemente divagar sobre o tema das migrações. Acresce o prazer e a honra de ter ombreado, estar ombreando, com o professor Guilherme Oliveira Martins e com esta senhora. Eu saliento o professor Oliveira Martins porque é uma pessoa que conheço há muito estimo e muito considero. Portanto, é um grande prazer estar aqui. Claro que o Sr. Professor Guilherme Oliveira Martins é uma pessoa extremamente educada e não quis tomar muito tempo aos presentes e aos que nos ouvem através da internet e limitou alguns aspectos da história da Ucrânia e da Rússia. Eu peço licença para me atrever a acrescentar uns pequenos pormenores que são acessórios àquilo que eu disse. Realmente, o território que é hoje da Rússia, da Federação Russa e da Ucrânia, foi ocupado por seres humanos logo no período da excelência, portanto, na idade da Pedra Lascada. E no século VI aparecem na região os chamados slavos, aliás, várias tribos de slavos. Passa-se os tempos e eles continuavam a viver politicamente, estruturalmente, em tribos, portanto, de uma forma relativamente primitiva. No começo do século IX surgem na região os varengues. Era um povo viking de comerciantes, de navegadores, de quando em quando lutavam, como é próprio do homem, estabeleceram-se na região e, curiosamente, fundiram-se com os eslavos. E um dos seus chefes, isto já na segunda metade do século IX, 849, não é a segunda, mas é quase a segunda, estabelece uma reunião das tribos eslavas e cria um Estado. Esse Estado, que se prolonga com os seus descendentes, os Rurínides, vai uma dinastia até 1598, em que é substituída, todos conhecem, a dinastia Romanov. Ora bem, esse Rurik uniu essas diversas tribos e, portanto, também aquele território que é hoje, mais ou menos, a Ucrânia. Tal como sucedeu com os netos de Carlos Magno, que no Tratado de Verdun distribuíram entre si o Império Carolíngio, também os descendentes de Rurik, um filho dele, curiosamente, Oleg, transporta a capital do Estado, criado pelo pai, de Moscou, e daí Principado de Moscóvia, para Kiev. Porquê? Porque Kiev, eu digo à portuguesa, peço desculpa, ficava mais próximo do Império Romano do Oriente, fruto
de uma estrondosa civilização, uma cultura brilhante, que se expandiu através do Principado de Kiev, como vamos ver, para o Principado da Moscóvia, mais retirado e, portanto, menos absorvente da grande cultura do Império Romano do Oriente, que, repito, o Principado de Kiev serviu de correio de transmissão. Pois muito bem, o Principado, os descendentes deste Oleg, descendentes próximos deste Oleg, fizeram o mesmo que os tais netos de Carlos Magno. Dividiram o Império, os descendentes do Império, que o avô Rurik tinha criado, e designadamente, não vamos falar nos outros, criando para um o Principado da Moscóvia, para outro o Principado de Kiev. Como referi, o Principado da Moscóvia ficou sempre à sombra cultural do Principado de Kiev. Eu vou-vos referir que, designadamente, no século XII, 1100 e tantos, uma filha de Yaroslav o Sábio, príncipe de Kiev, casou com Henrique I de França e, à moda antiga, foi o arcebispo de Reims que foi pedir a mão da menina, da princesa, a Kiev. Quer dizer, o Principado de Kiev fazia parte do concerto das nações europeias mais civilizadas. Pois bem, passa-se os tempos e, a certa altura, os tártaros mongóis de Gengis Khan invadem parte da Europa, como é sabido, então bem dramaticamente, e, designadamente, o que é hoje a Ucrânia. Muito bem, Ucrânia que, como vimos, historicamente, a gênese da Ucrânia é paredes meias com a gênese da Rússia. Principado da Moscóvia, Principado de Kiev, eslavos misturados com vikings ou varengos. Bom, nessa altura, o Gengis Khan não consta que tenha estado fisicamente no território que é hoje ucraniano, mas teve sim um neto dele, Baku, que criou exatamente o que é hoje a península da Crimeia, o Khanado de Khan, Khanado da Horda de Ouro. Khanado esse que sobreviveu até ao século XVIII, embora já em fins do século XVII, princípios do século XVIII, tenha ficado sob o protetorado da Porta, ou seja, do Império Turco. E foi no reinado de Catarina II, portanto a segunda metade do século XVIII, que a Rússia tomou a península da Crimeia ao Khanado da Horda. Pois bem, entretanto, a linha, deixemos agora o Principado de Kiev e voltemos a nossa atenção, que é muito importante, a motivação histórica da ocupação que agora ocorre na Ucrânia. Como dizia, os netos de Oleg, que eu já referi, Donskoy I, depois Donskoy II, príncipes de Moscóvia, começam a estender o seu território. E é uma atuação essa que continua por toda a história da Rússia até, está-se a ver, 2022, ano em que nós estamos. Efetivamente, neto de Donskoy II, Ivan II, torna-se e declara-se chefe de todas as Rússias, chefe de todos os eslavos. Depois há o célebre Ivan IV, filho do outro, que, portanto, ele era terceiro, desculpe, eu disse segundo, Ivan IV, que até matou o filho pelas suas próprias mãos e que realmente foi autor de grande expansionismo russo. O tempo passa e a Rússia continuava a ser, comparativamente com a Europa, um tanto pouco culta. E tanto que o imperador Pedro I europeizou a Rússia, principalmente em termos técnicos, porque perdeu a guerra com a Suécia
e percebeu que as suas tropas, as suas forças armadas não estavam adequadamente preparadas para as novas tecnologias e, portanto, andou por essa Europa, como é sabido, a buscar conhecimentos e a europeizar a Rússia ao ponto de mandar cortar a barba da nobreza, da aristocracia local. E depois, enfim, há outros, designadamente Catarina II, que foi também uma grande expansionista, depois o czar Alexandre I, no tempo de Napoleão, e que conseguiu de Napoleão uns favores extraordinários, o que levou o seu ministro dos negócios estrangeiros, o seu príncipe Talleyrand, a cortar amarras políticas. Porquê? Porque Talleyrand, veja-se isto, os fins do século XVIII, princípios do século XIX, dizia que a França devia estar de bem com todas as nações, mas principalmente de bem com a Inglaterra, que lhe assegurava a presença nos mares, e com o Império Austro-Húngaro, na altura chamava-se o Sacro Império Romano-Germânico, até que Napoleão acabou com ele, porque a Áustria, facilitemos, serviria de almofada ao expansionismo perigoso da Prússia e da Rússia, que seriam os algozes da Europa. Isto dizia ele no começo de Napoleão, 1802, 1801. Muito bem. Esse Alexandre I, portanto, obteve em Tilsit e em Petersburgo de Napoleão permissão para tomar os territórios que o Império Turco, que estava em degenerescência, o que era a Bulgária, a Roménia, etc., todos esses territórios. Muito bem. Os czares do século XIX seguiram essa mística imperialista de sempre continuar a expandir o território. Depois há o episódio que se conhece da Segunda Guerra. Antes disso, já a Rússia quis tomar a Finlândia, mas não conseguiu. E com a União Soviética vencedora da Segunda Guerra, o que é que sucede? Sucede que a União Soviética, por outras palavras, a Rússia, que é que mandava na União Soviética, a União Soviética foi um quadro muito hábil para a Rússia dominar o mundo, não ela, mas através de uma outra entidade complexa. Muito bem, é o que se sabe, tomou fisicamente vários países, Letónia, Lituânia, não vou lançá-los com isso, toda a gente conhece, e o poder político nos restantes da chamada cortina de ferro. E, portanto, não é nada de admirar que um político que serviu a União Soviética, que aprendeu as lições, as técnicas, as metodologias do KGB, que foi figura de proa, tenha retornado assim que as crises derivadas da queda da União Soviética se foram apagando. Penso que, e é legítimo dizer, em parte por mérito do próprio Putin, como administrador, queira retomar todo o território que já esteve sob a égide da Rússia. A Ucrânia não é mais do que isso. E se os outros países, designadamente os países bálticos, quem sabe se a Polónia, quem sabe se a Roménia e outros não tivessem aderido à NATO, provavelmente antes da Ucrânia seria mais fácil de tomar os países bálticos. Não o fizeram porque têm receio da NATO. Têm receio, mas temos que compreender esse receio. A NATO não foi criada para atacar. A NATO foi criada para travar o expansionismo soviético. É evidente que o Churchill viu a tal cortina de ferro que ele falou. Não. Portanto, a Rússia nunca seria deliberadamente atacada pela NATO, porque não é para isso que ela foi feita, a menos que a Rússia provoque esse mesmo ataque, o que parece estar a fazer, com um erro extraordinário. E um dos erros extraordinários do Sr. Putin advém que ele imaginou, não percebo como um homem inteligente imaginou que a tomada da Crimeia era um passeio aplaudido,
como foi a tomada da Crimeia. A tomada da Ucrânia, quer dizer, como foi a tomada da Crimeia. Mas há uma explicação. É que os habitantes, ou parte dos habitantes da Crimeia, chamados cossacos, quando os alemães invadiram na Segunda Guerra o território, receberam-os bem, não por serem alemães, por não serem chineses ou tártaros, porque os livrava do jugo soviético. É claro que o Sr. Stalin, que já tinha assintosamente magoado a Ucrânia com o episódio do Holodomor, custou milhões de mortos, e esses episódios a memória coletiva não esquece, o senhor, repito, o senhor Putin imaginou que as suas tropas avançavam como na Crimeia. Mais uma vez digo, os cossacos, o senhor Putin, perdão, o senhor Stalin, teve uma facilidade grande. Uns mandou-os diretamente para outro mundo, outros para a Sibéria, para aqui, para lá. E, para preencher o vazio, arranjou colónias de russos. Portanto, aqueles cidadãos que votaram no tal plebiscito a favor da independência, ou melhor, da anexação, ou independência ou anexação da Crimeia à Rússia, eram, em sua grande parte, ou russos, já velhotes, ou filhos ou netos de russos. Mas a Ucrânia, que tem à volta de 50 a 52 milhões de habitantes, tem variadíssimas etnias. Polacos, húngaros, romenos, russos também. Mas desses 50 ou 52 milhões, 37 ou 38 milhões são ucranianos. E, naturalmente, são esses que estão a defender o seu território. Como disse, a Ucrânia é uma nação antiga. Foi uma nação antiga que, depois de ser desmembrado o tal Principado de Kiev, continua a ser nação pela sua cultura, pela sua língua, pelas suas experiências humanas, pela sua história, mas não tinha território onde um Estado exercesse o poder político. Mal comparado, é um pouco como o judeu, que continua a ser uma nação pela sua cultura, hoje é também um Estado, mas durante séculos não o foi, mas manteve uma certa unidade cultural, uma certa aproximação humana. Portanto, com este preâmbulo que já vai longo, mas as palavras são como as cerejas, como sabem, tira, suba e vem várias. Vou então, se me permitem, entrar na temática específica para que fui convidado a falar. A atividade migratória. Ora, a atividade migratória é, na verdade, um fenómeno atual, mas também antigo. Tão antigo como o homem é antigo. Com efeito, ao que a arqueologia vem aceitando, a primeira e prolongada migração levou o homem primitivo de África para a Europa, para o mundo, no que pode considerar-se a primeira mundialização avant la lettre. Como, mais tarde, também a colonização e a pós-colonização foram extensos fenómenos migratórios por tempos e por espaços. A temática geral da migração busca de melhores condições para ser e para estar, poderá especializadamente considerar-se agora focalizada na abrangência respeitante aos refugiados por obra de atuações bélicas, assunto que nos guiou. Sendo certo que a migração por efeitos de guerra e a escravização, até há séculos atrás, foram consequências comuns de guerras. Tal matéria das migrações é de larga importância humana, logo, pois, por igual, cultural e social, e também é de singular relevância política, económica e financeira. A questão, aliás, não é, como dito, apenas odierna, pois que se dirá que teve a sua gênese com a composição da natureza do homem, o qual não se manda ser o bom selvagem
desenhado por Rousseau, antes o ente predador apresentado por Locke, por Hume, por Lord Bolingbroke e por tantos mais. Disse-á que a história do homem, de facto, é a história das circunstâncias que lhe vêm motivando comportamentos e a criação de instituições. Não se andaria, todavia, longe da verdade ao afirmar-se que a história do homem é, em larga parte, a história das guerras que empreendeu e empreende. Toynbee, Raymond Aron, Junger, Delbas, Azemi e outros mais testemunharam que a guerra tem sido uma constante através dos milénios e das civilizações. Só desde 1945, segundo um livro que eu li, terão ocorrido cerca de 150 guerras, mais que 2 por ano. Ora bem, e isto, esta tensão guerreira do ser humano, Rabelais, numa das suas frases, disse que riez, car le rire est la palavra de l'homme. Eu penso que se podia modificar pleurez, car la guerre est la palavra de l'homme. Mas dizia eu, isso sucede, apesar das tensões tão bem milenarmente manifestadas, de pôr fim aos conflitos armados. Ora, os conflitos armados, as guerras, são evidentemente derivadas de conflitos de interesses. E a natureza, as regras da natureza que determinam os comportamentos dos seres vivos, e o homem também é ser vivo, manifestam-lhes a conveniência de lutar pelos seus próprios interesses. Daí que os animais, fruto do seu instinto, reagem ou intimidatoriamente ou até pela força quando estão em causa interesses deles em conflito com interesses de outros. Ponha-se um osso e 2 cães e ver-se-á que o rojam ou até mordem o outro. Ora bem, mas o ser humano, que é também ser vivo, que é também animal e que, portanto, também recebeu, tem no seu paleocórtex noções instintivas ou atividades que provêm do instinto, adquiriu inteligência especulativa e, sobretudo, adquiriu a noção de valores. Ou cria valores, ou aceita valores. E, por via disso, chegou à conclusão, ou aos poucos foi chegando à conclusão, que é mais cómodo e menos oneroso resolver os conflitos através de conversações do que pela força militar. E daí nasceu essa realidade própria do homem, já o Montesquieu dizia, homem não causa, homem é justo, constituto és, o direito. E exatamente através do direito, o homem tem procurado, desde tempos imemoriais, ocorrer a substituir a luta pelos interesses pela composição dos interesses. Como? Muito simplesmente, o direito assente em valores que são aceitos num determinado momento pela determinada sociedade, vai qualificar os interesses em conflito, segundo os valores, repito, em protegidos e preteridos. Há interesses que, segundo os valores, devem ser protegidos e outros que, segundo os valores, devem ser preteridos. E qual é a atuação do direito? Pois muito simples. Determinando, impondo comportamentos que sejam os mais ajustados à realização dos interesses protegidos. Muito bem. Eu peço-lhe desculpas, tenho que desligar, esqueci de desligar o meu... Ora bem, se querem exemplos do que acabo de referir, refiro as tais tensões de resolver
pela paz ou através da paz dos conflitos, a isopolítica e a fisionomia grega, a Pax Romana, as tréguas de Deus medievais, a estruturação da República Cristiana, criada por Bonifácio VIII pela bula Unam Santa, a diabolização da guerra não justa pela idealização cristã, a federação pensada pelo Duque de Sully, as resoluções de Westfália, de Utrecht, do Congresso de Viena, o Pacto Briand-Kellogg e o Pacto Drag-Porter, a Sociedade das Nações e, enfim, a ONU, com a sua Carta das Nações Unidas, em particular o número 4º do seu artigo 2º. Mas também as múltiplas resoluções da Assembleia Geral da ONU, o Tribunal Internacional de Justiça, para não amassar desagradavelmente os ouvintes com mais citações. De balde, meus amigos, a guerra continua a massacrar povos e gentes, a motivar fugas à dor e à destruição. Agora, plena e tragicamente na Ucrânia, como é amplamente divulgado na sua hedionda e sofredora realidade. Mas isto vem saudavelmente criando numa multitude de países e populações do mundo uma espontânea corrente de apoio, de simpatia, de generosidade para com os que fogem da sua tão flagelada quanto heroica Ucrânia. Com efeito, pessoas públicas e privadas, singulares e coletivas, as mais diversas, têm concretizado ajudas de vários tipos aos que migram para continuar a viver. A começar pelos Estados que agilizam as entradas nas suas fronteiras, que facilitam a documentação para tal necessário, que disponibilizam alojamentos, que estendem excepcionalmente a aplicação do seu regime de segurança social. Todas, umas e outras, assim também demonstrando a sua indignação pelo comportamento da Federação Russa face à Ucrânia, que é visível quando se abre na televisão verificar estes acontecimentos. Todo este movimento geral sucede, aliás, na sequência dos princípios aceitos no direito internacional público, contidos naquilo que já se referiu, e também no relatório da Crimeia de 11 de fevereiro de 1945 e na Declaração do Milénio de 8 de setembro de 2000. O primeiro, o tal relatório da Crimeia, dispondo que as potências signatárias, cito, manifestam a intenção de que se executem medidas de urgência para socorrer os povos em dificuldade. A segunda, a Declaração do Milénio, reafirmando a determinação de respeito pelos direitos humanos e as liberdades fundamentais e a cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter social e humanitário. E, ademais, dedicando todo o seu capítulo 6 à proteção dos grupos vulneráveis. E não há dúvida nenhuma que os grupos migratórios são grupos vulneráveis. O brilhante diplomata francês, o príncipe de Talleyrand, afirmou um dia que l'art d'être ennuyeux, c'est de tout dire. E o embaixador Vladimir Dobson, espirituosamente, acresceu que as palavras ditas em público devem ser como as saias das senhoras, assez longue pour couvrir le sujet, assez courte pour maintenir l'intérêt. Pelo que, com pena minha e alívio vosso, por aqui me fico, lamentando não ser viável discretear acerca da ocupação a todos os títulos infelizes de áreas da Ucrânia pela Federação Russa, de mencionar o que histórica e atualmente esclarece tal ocupação, o que aliás fiz no pequeno preâmbulo, de dar e descrever como esta ocupação se vem desenvolvendo, enfim, de sublinhar
os erros estratégicos que, bem estranhamente, o governo ucraniano vem cometendo, acrescentando os seus erros políticos, dos quais se vem concitando uma animadversão generalizada contra a Rússia, que é também visível. E, por outro lado, enfatizar a fantástica resistência militar, cívica, humana, enfim, que a Ucrânia amplamente vem demonstrando. Temas que tive a oportunidade de abordar no meu ensaio, publicado em outubro de 21, e que se mostrou profético, intitulado A propósito de manobras militares, as manobras da Federação Russa junto à fronteira ucraniana, temas que tive ensejo de também versar em conferência proferida há dias da Sociedade de Geografia de Lisboa. E para finalizar, aqui deixo expresso o meu muito obrigado pela vossa santificada atenção. Muito obrigado a nós pela exposição e pelo enquadramento à própria exposição. Eu tive a ocasião de tomar um conjunto de notas de que tenciono fazer uso, abusando do meu privilégio de assim, moderador de mesa. Vou tomar eu própria iniciativa, suscitando, espero eu, suscitando um diálogo que prolonga aquilo que acabámos de ouvir, justamente tomando como referência a questão específica que referiu do direito como proteção dos grupos mais fracos e de como essa vinculação jurídica de uma ordem de valores permite compreender de um modo que não é simplesmente um modo japoneiro, como lembrou o Sr. David Martins, já num outro momento de derrogação do próprio Baudin, compreender a ordem internacional de um modo que não é pelo simples uso da força. Estou a pensar, por exemplo, num caso que conhecemos diretamente, no fim do século passado, quando se assistiu ao fim da Jugoslávia e Portugal foi um dos países, embora numa escala pequena, que acolheu refugiados, nesse caso da Bósnia. Estou a pensar no caso mais recente, a crise migratória do Norte de África, que desapareceu com a pandemia, desapareceu dos holofotes mediáticos, mas que recentemente, e começa a ser estudado, envolve já um corredor ou um potencial corredor migratório para o Algarve. Ou seja, estes princípios do direito são antigos, são relevantes em muito mais áreas do que aquelas que agora nos interpelam, no caso da Ucrânia. E era sobre isso que eu gostaria de ouvir falar à nossa audiência. Não tem nada. Não. Escolha dos exemplos. É interessante, sabe que a verdade é que Portugal tem grandes relações com a Ucrânia, porque foi um dos primeiros países a criar relações diplomáticas a nível da embaixada. Eu conheço relativamente bem o assunto, porque tive a sorte de ter como amigos íntimos desde sempre os 3 primeiros embaixadores de Portugal em Kiev. Manuel Imperial, Gonçalo Faria Maio e Pedro Vasconcelos de Castro. E, enfim, fiz estar a par. E tenho o prazer e a honra de ser cônsul honorário da Ucrânia desde a longínqua data de fevereiro de 1999, 2 anos depois do tratado pelo qual a Federação Russa reconheceu a independência da Ucrânia, porque a Federação Russa, com este ataque que está fazendo, não só está em perfeito contraste com a oposição às regras do direito internacional positivo, escrito, como também ao direito resultante do tratado bilateral, porque a Ucrânia não é independente por acaso, é independente da sequência de um tratado, uma convenção bilateral entre a Ucrânia e a Federação Russa,
em que a Rússia reconheceu a independência da Ucrânia e, naturalmente, as suas fronteiras das quais se encontrava o Donbass, como se sabe, e a própria Crimeia. Portanto, há um duplo ataque ao direito internacional público, não só o convencional, como o bilateral, que resulta do acordo bilateral. É claro que a Ucrânia, como aliás a Rússia, os países que vieram da União Soviética, tiveram uma crise política e social, e económica e financeira, e portanto não tinham grandes meios, e não tinham meios para sustentar uma embaixada residente em Lisboa. O embaixador, aliás, um homem de grande prestígio, porque foi o primeiro ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia independente, que foi o primeiro embaixador acreditado em Lisboa, embora não residente, era residente em Paris e também embaixador da Unesco, junto da Unesco. E quando cá veio entregar as cartas credenciais, como é normal, falou, teve contactos no protocolo do Estado, e um dos funcionários altos do protocolo era também amigo meu, o Dr. Pedro Santos Gomes, que era vice-chefe do protocolo, e a quem o embaixador ucraniano disse: então, nós não temos meios para desde já criar uma embaixada, que é uma coisa cara, nós gostaríamos de ter cá alguém que nos representasse, um cônsul honorário, que conhece alguém. E este meu amigo disse: olha, este fulano assim, que já foi professor, tem sido professor universitário de Direito, de uma das cadeiras é exatamente a história diplomática e tal, não sei o quê, e, enfim, lá disse nas realidades amáveis a meu respeito, ou não realidades, porque a amizade as cria. Bom, e então o embaixador contactou-me, e pronto, eu fiquei desde 99. E os 2 primeiros anos, quase 2 primeiros anos, eu era a única entidade representante residente em Portugal. Só que, por esse tempo, começou a aparecer uma onda de imigrantes, imigrantes ucranianos, que chegaram a atingir o número de entre 200 a 300 mil. Porquê 200 ou 300 mil? Porque não havia meios de os conhecer exatamente. Porque eles vinham com vistos Schengen, isto é, com vistos turísticos. É óbvio que não vinham aqui fazer turístico, turismo, vinham a trabalhar, porque não podiam, legalmente. E, portanto, era uma situação muito difícil, e eu, que era também advogado, além de professor universitário de Direito, não tinha infraestruturas para responder, porque era diário no meu escritório aparecerem telefonemas, telegramas, cartas, ofícios, não sei o quê, da polícia, da Guarda Republicana, da Memória Séria, dizendo que o cliente estava detido, o cliente tinha morrido, o cliente eu não tinha, além disso, eu recusava-me a dar vistos, porque não queria a resposta, eu não tinha meios de saber se as pessoas eram negociantes de droga ou se eram arautos da paz. Portanto, mandava os pedidos de visto para Paris, lá davam e tal, mas isso era incómodo. Até que, cerca de 2 anos depois, como disse, lá apareceu 2 funcionários, um como encarregado de negócios e outro como funções consulares, que nem tinham, pois, a não ser o meu escritório. Lhes facultei uma sala e um gabinete. E assim estiveram mais um ano e tal, até que veio então uma embaixada residente, um embaixador residente, e criaram infraestruturas, instalações, etc. Não obstante, tiveram sempre a gentileza, mas também o proveito de me manter, porque um cônsul honorário tem vantagens, porque conhece o país. Em princípio, deve conhecer o país, conhece os seus tiques, a sua maneira de ser, a sua legislação, etc. E as suas pessoas, e, inclusivamente, pode servir, como eu servi, não por mérito próprio, mas pelas circunstâncias, para amortecer conflitos. Porque, por exemplo, na Ucrânia desse tempo, diferente agora, estava acabada de sair da União Soviética, não havia bem a noção de os poderes do Estado, os 3 poderes, o poder legislativo, executivo e judicial.
Portanto, eles, lá do Ministério, digam ao governo para libertar, mandar libertar os. Eu tive que explicar que o governo em Portugal e muitos países, a nossa cultura não tem poderes para mandar nos livros, de maneira nenhuma. E, inclusivamente, esteve cá uma ministra da Justiça da Ucrânia, aliás, muito simpática, e além disso até o dito, que é agradável dizer. E a quem tive que explicar, e pus meu amigo, professor de Direito Político, a explicar, para ela não pensar que era só ideia minha. E, é claro, uma vez, por exemplo, eles ficaram danadíssimos, eles, ucranianos, porque veio um grupo de ucranianos que veio de autocarro, e que assim que parou o autocarro na Praça Marquês de Pombal, já estava lá a gente do CEF que os deteve. Isso foi um vez-tavias da Ucrânia, e aí os ucranianos tinham razão. Eu fui falar com o diretor do CEF, que era então o Coronel Lencastre Bernardo, e expliquei, ele disse, não, nós sabíamos que eles iam trabalhar, ao seu diretor, mas não tinham tido tempo para trabalhar. E o direito não se destina a prever intenções, mas há factos, acontecimentos. Não. Portanto, enfim, a coisa lá foi, é claro, saíram da detenção, que era lá em cima no Parque Eduardo VII, e, presumo eu, foram tentar trabalhar, mas quer dizer, isto evitou uma situação conflituosa. E pronto, e cá estou, com muito gosto, a tentar servir a Ucrânia. E nesse espírito, permita-me que lhe coloque a primeira questão que nos foi colocada à distância, sobre uma realidade bilateral. Não uma realidade bilateral ucraniana ou portuguesa, mas ucraniana ou russa. E, portanto, focando agora aqui de novo a questão na atualidade, que é sobre a questão do cumprimento dos acordos de Minsk. E presumo que aqui se refere ao que se chama Minsk II. O diferendo em torno dessa questão do cumprimento dos acordos, podemos ouvir um pouco sobre essa matéria? Meu caro senhor, sabe que o direito internacional público existe para ser cumprido, mas infelizmente o que se constata é que só cumpre genericamente o direito internacional público os Estados que não têm o poder para o não cumprir. E arranjam-se desculpas, algumas delas muito esfarrapadas, para justificar esses não cumprimentos. Bom, é um caso muito curioso que nem toda a gente pensou, eu já te falei há pouco disso, que a posição da Federação Russa, ou se quiser, do Sr. Putin, não é inédita. O Sr. Putin, tudo quanto está a acontecer é a cópia exata, em papel químico, do que sucedeu na Europa nos anos 38, isto é, na precedência da Segunda Guerra Mundial. Vamos ver parte por parte. O que é que o chanceler Hitler pretendeu? Ocupar os Sudetas e ocupar a Áustria. Bom, quais foram os argumentos do senhor... Isto é histórico, sem dúvida. Quais foram os argumentos do senhor Hitler que anunciava que era pela paz? Eu sou pela paz. Mas, primeiro argumento, a Alemanha foi muito maltratada pelo Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra. Os Sudetas tinham sido território alemão e estavam cheios de alemães. Bom, a Áustria, disse o Sr. Hitler, a Áustria fez historicamente e faz parte historicamente da Alemanha. Realmente é verdade. Fazia parte do Sacro Império Romano-Germânico, que depois se dividiu nos começos do século XIX, por diversos estados. Bom, agora vamos a ver o que é que o Sr. Putin disse. O Sr. Putin disse, também afirmando que é pela paz, eu ouvi todos nós afirmar, eu sou pela paz, eu invadir, não sou.
O que é que ele baseava? Primeiro, assim como o Hitler falou no Tratado de Versalhes, ele disse: a Rússia foi muito maltratada com o desfalecimento, com a queda da União Soviética e a fraqueza que daí adveio, que levou vários países que faziam parte da União Soviética a tornar-se independentes. Igualzinho. Porquê que ocupou a Crimeia? Porque a Crimeia estava cheia de russos. Já há pouco expliquei porquê. Porque o Stalin os pôs lá, matando os que lá estavam. Ou matando-os embora. E quanto à Ucrânia? A Ucrânia faz parte da história da Rússia. 3 argumentos iguaizinhos. Bom, o que é que daqui advém? O senhor Adolf Hitler, com o triunfo da paz de Munique, não é? A Conferência de Munique, em que as potências então fortes na Europa, que era o Reino Unido e a França, que era a Alemanha, já se sabe, vieram aceitar as ocupações dos Sudetas e da Áustria, desde que a Alemanha cessasse a sua expansão. Bom, só que, e dizem vários analistas, o chanceler Hitler imaginou que, assim como a Inglaterra e a França iam protestar, não sei o quê, mas vinham a aceitar a ocupação dos Sudetas e da Áustria, também protestariam, talvez em voz um bocadinho mais alta, mas aceitariam também a ocupação da Polónia. A ocupação da Polónia, em primeira mão, porquê? Porque havia o porto de Gdansk e a Alemanha queria ter um acesso, um corredor para o porto. Porquê é que a Federação Russa tem os olhos ansiosos, mastiga com prazer a ideia de ocupar a Ucrânia e o porto de Mariupol? Porquê? Porque a Rússia não tem portos, a não ser no Báltico, que são imprestáveis no inverno, a não ser para os quebra-gelos, ou então tem o porto de Vladivostok e outros no longínquo Pacífico. Portanto, precisa realmente de portos que Mar de Azov, Mar Negro, com o Bósforo passam para o Mediterrâneo e do Mediterrâneo passam para o mundo inteiro. Portanto, também a questão dos portos. Mais uma. E porquê que... bom, repito, o Sr. Hitler pretendeu então ocupar a Polónia. E ocupou a Polónia, pensando que daí não vinha uma guerra. Há um facto curioso que a maior parte das pessoas não conhece, porque não se fala. Realmente, a Alemanha ocupou a Polónia no dia 1 de setembro de 1939. No dia 17 de setembro de 1939, a Rússia ocupou a outra metade. Quer dizer, não foi a Alemanha que ocupou a Polónia, foi a Alemanha e a Rússia. Em base, ou abrigo, o chamado Pacto Germano-Soviético. Muito bem. Aí assim, o Sr. Hitler enganou-se, porque realmente a França e a Inglaterra não se limitaram a protestar, declararam a guerra. E declararam a guerra porquê? Porque a guerra é sempre horrível, mas aí não seria tão horrível como seria uma guerra de hoje, em que há armamento atómico e armas sofisticadíssimas, etc. Portanto, uma guerra mundial hoje seria 100 vezes pior, seria talvez o Armagedão da humanidade, e isso leva a uma certa retração. Aliás, mas o Sr. Putin, também vendo que a ocupação da Crimeia não suscitou nem da parte da Ucrânia, nem da parte da comunidade internacional resistências graves, foram uns protestos, assim como nas óperas já viram, há um coro e tal, quando o assassino está a espetar a faca na barriga da vítima, diz: não façais, parai, mas ficam por aí. O que é que o Sr. Putin imaginou? Bom, nós precisamos de aumentar o nosso território. Aquela região do Donbass é muito rica, não só porque tem os portos, mas tem fábricas de aço, etc, etc. Convém-nos muito, claro, não tenho dúvidas.
ninguém tem dúvidas, mas o que é que não pode ir levar essa sua conveniência em desrespeito do direito e dos direitos dos outros, neste caso da Ucrânia. E, portanto, o que é que ele imaginou? Bom, como a Ucrânia não reagiu, agora também se calhar pouco reage e tal, nós mandamos chegam a Kiev, tomamos Kiev, ou matamos ou prendemos o governo, temos lá uns títulos, como fazem na Bielorrússia e tal, e pronto, eliminamos a coisa. Enganaram-se. Grande engano, porque não pensaram que o Holodomor tinha instilado um ódio dos ucranianos, não é do russo, dos ucranianos, que são a grande maioria da Ucrânia, como eu disse, à Rússia. E por isso a Ucrânia está-se a defender de uma maneira que vai ficar na história do mundo, sabe? Como a Batalha das Termópilas e Maratona, porque é qualquer coisa de fenomenal. Um potentado que é a Rússia ter falhado, lamentavelmente em termos russos, não é? Os seus objetivos. Todos nós víamos, a partir do terceiro ou quarto dia, os russos já estão, um comboio de 60 km a 30 km de Kiev. E eu convenci-me, bem, isto vai ser... Mas, passada uma semana, continuava a 30 km. E de tal maneira que acabaram por retirar. Isto é, o motivo principal, o objetivo principal do russo era, obviamente, a tomada de Kiev e do governo, etc. Não conseguiram. E então, porque o Sr. Putin não pode perder a face, porque senão leva um pontapé no seu traseiro, e eu não lhe queria estar na pele se ele perder o lugar que tem. Não é? Tal os ódios que ele tem concitado na própria Rússia. Porque é preciso ver que a Rússia atual já não é, exatamente em termos humanos, a Rússia da União Soviética. Porque hoje, apesar de tudo, já tem contacto através da internet, disto e daquilo, com o Ocidente, já ouviram outras verdades a não ser aquelas. E já criaram o gosto pela sociedade de consumo. E se o governo está, obviamente, como resultado das sanções, e também há que terem atenção, que a Rússia é um grande potentado militar, se calhar não é tanto quanto se pensava, porque a Ucrânia não tem grande poder militar, o único poder militar que tem é aquilo que debaixo da mesa o Ocidente, chamemos-lhe assim, lhe tem fornecido. E tem uma grande heroicidade, é fantástico. Bom, é curioso que às vezes os analistas esquecem-se que o analista deve saber dos assuntos que versa. Eu ouvi há poucos dias, mas antes da retirada dos russos de Kiev. Isso vai ser terrível, porque no fundo a Ucrânia tem muita gente, há muita gente que não pensa assim. Não. Isto é pouco inteligente, porque se na Ucrânia houvesse uma margem de população que não quisesse a guerra, que não se quisesse defender, claro que já tinha caído o governo, isso é evidente. Não? Esta gente o que está a fazer é realmente de uma heroicidade, de um espírito de sacrifício pelo seu país considerabilíssimo. Bom, em resumo e concluindo, assim como o Hitler se enganou na facilidade de tomar a Polónia, assim também o Sr. Putin se enganou, obviamente, não há dúvida nenhuma, sobre a facilidade de tomar a Ucrânia. O que ele agora lhe resta será tentar legitimar a posse da Crimeia e, quando muito, algumas partes deste território no chamado Donbass. Muito obrigado, Sr. Consul. Eu vou dar, na ausência de mais questões online, vou encerrar esta sessão agradecendo a todos os presentes e os que nos acompanharam online e mais uma vez agradecer também o Sr. Consul. Muito obrigado. Foi um prazer. Boa tarde a todos.